Fala pessoal, hoje vamos falar tudo sobre fundos imobiliários e eu dividi esse vídeo em 5 partes. Primeiro, quais são os tipos de fundos imobiliários? Segundo, como funciona o imposto de renda para fundos imobiliários? Terceiro, pontos positivos e negativos dos fundos imobiliários? Quarto, onde encontrar informações? E quinto, o pulo do gato. Como escolher um bom fundo imobiliário? Para quem não me conhece, eu sou Leandro JP e essa é a Tríade. Bom pessoal, antes de entrar no vídeo, a gente precisa entender o que são os fundos imobiliários. Pessoal, fundo imobiliário é uma forma de você se expor ao mercado imobiliário. Porém, ao invés de você juntar um dinheirão para comprar um imóvel, você tem a possibilidade de investir em cotas com um valor muito mais reduzido e se expor ao mercado imobiliário. E o que faz o fundo imobiliário? O fundo imobiliário ele reúne diversas pessoas que tenham interesse de se expor ao mercado imobiliário. O fundo ele junta o dinheiro dessas pessoas em um fundo de investimento e esse fundo de investimento é chamado de fundo de investimento imobiliário. Portanto, todo esse capital reunido dessas pessoas que têm um interesse em investir em imóvel, ele é usado para fazer a aquisição de diversos imóveis. Esse fundo ele tem a oportunidade de comprar até um prédio inteiro, shoppings ou até mesmo vários galpões logísticos. Bom, pessoal, como nós não temos dinheiro para comprar um prédio inteiro, um shopping ou vários galpões logísticos, o fundo imobiliário dá a possibilidade que a gente compre pequenas cotas desses imóveis. Logo, essas cotas têm um valor muito mais reduzido comparado com o prédio inteiro. Bom, pessoal, uma vez que o fundo imobiliário está montado e fez a aquisição de diversos imóveis, esses imóveis são colocados para locação. Sendo assim, pessoal, quando o fundo imobiliário recebe o aluguel referente a todos esses imóveis, esse aluguel, esse valor, ele é dividido entre os cotistas do fundo. E esse valor que nós recebemos referente a esse aluguel, nós chamamos de dividend yield. Bom, pessoal, agora vem uma pergunta super importante. E como eu compro uma cota de fundo imobiliário? Bom, é bem simples. Os fundos imobiliários estão todos listados na B3. Então, você pode fazer a aquisição de uma cota negociando na bolsa. Bom, pessoal, na prática, você vai fazer como? Vai abrir o site da sua corretora, vai escolher o fundo que te interessa e realizar a compra, da mesma forma que você compra uma ação ou investe em renda fixa. E para você vender essa cota, funciona do mesmo jeito, simples assim. Bom, agora que você sabe o que é um fundo imobiliário, nós vamos falar dos tipos de fundos imobiliários. Bom, e quais são os tipos de fundos imobiliários? Nós temos basicamente 3 tipos. O primeiro são fundos de tijolos, que são aqueles onde o fundo ele é dono do imóvel. Segundo, nós temos os fundos de papel, onde os fundos imobiliários eles compram a dívida de aluguel de outros fundos ou de uma empresa financeira. E terceiro, nós temos os fundos híbridos, que é uma composição de fundos de tijolos com fundos de papel. Um ponto super importante, pessoal, os fundos de tijolos, eles podem ser fundos de galpões logísticos, shoppings ou até mesmo lajes corporativas. Segundo passo, agora que nós já sabemos quais são os tipos de fundos imobiliários, a gente precisa saber como é cobrado o imposto de renda. Uma vez que você compre um imóvel e você recebe o aluguel desse imóvel, anualmente você precisa pagar 20% de imposto de renda sobre o valor do aluguel recebido, certo? Nos fundos imobiliários, você não precisa pagar imposto de renda, ou seja, todos os rendimentos que você recebe, todos os dividend yields, são isentos de imposto de renda. Porém, como o leão não é bobo nem nada, o único momento em que você paga imposto de renda nos fundos imobiliários é quando você vende as suas cotas.
Isso se você vender as suas cotas tendo lucro em cima do valor. Ou seja, se você comprou uma cota por R$ 100 há um ano atrás e hoje ela está valendo 120, você vai ter que pagar 20% de imposto em cima desse diferencial, ou seja, 20% de imposto em cima desses R$ 20. Bom, pessoal, terceiro ponto. Pontos positivos e negativos de fundos imobiliários. Vamos começar pelos pontos positivos. Primeiro ponto positivo de fundos imobiliários: você não precisa se preocupar com o inquilino. Segundo ponto positivo: você não precisa se preocupar com a manutenção ou a reforma do imóvel. Terceiro ponto positivo: você não precisa se preocupar com imposto de renda. Bom, pessoal, pontos negativos. Os fundos imobiliários estão expostos a oscilações do mercado. Ou seja, quando o mercado está bombando, o preço da cota, assim como dos dividend yields do aluguel, sobe, certo? Pois todo mundo está querendo locar um imóvel. Porém, quando o mercado está caindo, ou entra em alguma recessão, o preço das cotas também cai, assim como o preço dos aluguéis e os dividend yields. Logo, você está exposto a essa oscilação do mercado. Bom, pessoal, e onde encontrar estas informações? Vem comigo aqui na minha tela. Fala, pessoal! Agora eu vou mostrar para vocês aonde encontrar as informações sobre fundos imobiliários. Bom, pessoal, antes de mostrar aonde vocês encontram informações sobre fundos imobiliários, a título de curiosidade, eu coloquei aqui o índice IFIX, que mede a evolução dos fundos imobiliários. O índice IFIX é como se fosse o índice Bovespa, porém para os fundos imobiliários, tá? Aqui eu tenho informações desde 2012 e a gente pode ver que durante o período do tempo, conforme a linha do tempo vai caminhando, a média dos fundos imobiliários sobe e desce, ou seja, ela oscila conforme a economia, conforme o mercado caminha, ok? Bom, pessoal, só a título de curiosidade, eu coloquei aqui um ao lado do outro, o Ibovespa e o IFIX, só para a gente poder observar a evolução, dos índices conforme o mercado. Ou seja, conforme o mercado sobe ou desce, os índices acompanham, tá? Mas a gente pode observar aqui que o IFIX ele oscila muito menos do que o Ibovespa, do que as ações do Ibovespa. Esse é o Status Invest, um dos sites que eu recomendo vocês utilizarem para buscar informações sobre fundos imobiliários, tá? Aqui eu coloquei o fundo HGLG11, um fundo de logística. Aqui a gente pode ver o valor da cota dele atualmente, as oscilações aqui nos meses, a informação de dividend yield, ou seja, esse é o dividend yield dos últimos 12 meses, e aqui a oscilação nos últimos 12 meses do preço da cota. Aqui embaixo a gente tem um gráfico, onde a gente pode colocar dias, meses, ano ou até 5 anos. Descendo aqui no site, a gente pode ver outros indicadores, como valor patrimonial da cota, P sobre VP, que é um indicador super importante para você identificar se essa cota, se esse fundo está super valorizado ou não. Aqui o percentual que esse fundo tem de grana em caixa. Aqui o crescimento dele dos últimos 3 anos. Aqui embaixo, pessoal, eu posso ver o volume de negociações dele, tá? No mês de julho. Ou seja, ele tem um volume de negociação imenso, ou seja, a liquidez para a gente comprar e vender esse ativo ela é super boa. Aqui eu tenho os rendimentos do último mês, tá? Ou seja, neste mês, agora, 6, ele está pagando 2% de dividendos. Isso é um rendimento excelente. Aqui, pessoal, eu tenho um histórico de dividendos, tá? E eu posso filtrar aqui por ano, por 5 anos ou colocar aqui no máximo para a gente ter uma visão desde 2016. Então esse é um fundo que ele paga igual um reloginho, entre 0,8 e 0,7 de dividendos. Às vezes ele tem um pagamento aqui maior, devido, por exemplo, ao cancelamento de algum contrato de aluguel ou algo do tipo. Porém, a gente vê aqui que ele é um fundo super constante em pagamentos. Descendo aqui a tela, eu tenho a mesma informação, porém com algumas informações adicionais. As datas de pagamento e aqui os valores. Aqui embaixo eu posso ver as informações de subscrição. O que é subscrição, pessoal? Subscrição é quando o fundo ele emite mais cotas para o mercado para poder fazer a aquisição de novos imóveis. Tá legal? Bom, pessoal, continuando aqui no site, eu tenho as informações de
fundos imobiliários relacionados, né, que tem o mesmo perfil do HGLG. Aqui eu tenho o CNPJ do fundo, desde quando ele foi aberto para o mercado, e aqui o administrador desse fundo, que no caso é o Credit Suisse. Esse é um ponto muito importante para a gente levar em consideração na hora de escolher o fundo imobiliário, tá? Que é o administrador ou o gestor do fundo. Aqui nesse caso é o Credit Suisse, ou seja, uma instituição super antiga, conhecida e de renome no mercado. Descendo mais para baixo eu tenho patrimônio líquido, aqui um pouco mais para baixo os resultados do fundo, e aqui no final eu tenho o portfólio do HGLG. Então, além de galpões imobiliários, o HGLG também possui terrenos, tá? E aqui todo o portfólio dele distribuído. E aqui embaixo mais informações sobre os imóveis. Bom, pessoal, um outro site também que a gente pode utilizar é o Funds Explorer, tá? Ele também é um site super completo. Então a gente pode ver aqui, ó, as informações do HGLG, o valor da cota atualmente, a liquidez, né, a quantidade de negociações diárias no mercado, ou seja, isso é super importante na hora de comprar e vender, tá? O percentual de dividend yields desse mês, aqui o patrimônio líquido, valor patrimonial, a rentabilidade, né, que essa cota teve no último mês, e aqui aquele indicador super importante que a gente vai falar lá no final do vídeo, tá? O P sobre VP, ou seja, o preço sobre o patrimônio líquido. Assim como no Status Invest, aqui eu também tenho as oscilações da cotação, tenho as informações básicas do fundo, as informações de pagamentos de dividendos, o valor patrimonial, e aqui, pessoal, um dado super importante, que é a vacância, que é a taxa de ocupação dos imóveis desse fundo, tá? No final do vídeo, onde eu vou mostrar para vocês como escolher um bom fundo imobiliário, vou detalhar melhor sobre vacância. Porém, esse indicador ele é muito importante e aqui nós temos as informações. Bom, pessoal, por último, eu tenho aqui o fis.com.br, que é um outro site também onde nós encontramos informações sobre fundos imobiliários. Aqui eu tenho o dividend yield médio, né, o último rendimento, valor patrimonial, assim como nos outros sites. O administrador, que é o Credit Suisse. Aqui ele me mostra que ele é um fundo do tipo de tijolo, né, voltado para galpões. Aqui nós temos a oscilação do valor da cota, os dividendos pagos e algumas notícias relevantes em relação a esse fundo. Bom, pessoal, por último, todos os fundos são administrados por alguma instituição financeira. Por exemplo, o HGLG ele é administrado aqui pelo Credit Suisse. No próprio site do Credit Suisse, você pode acessar e olhar os dados e informações sobre o fundo imobiliário. Por exemplo, aqui eu tenho o portfólio de fundos de logística do Credit Suisse e o HGLG é um deles. Aqui a gente pode encontrar diversas informações, relatórios aos investidores, apresentações, informações contábeis, entre outras informações. Em resumo, esses são os principais locais, sites, onde nós podemos encontrar informações sobre os fundos imobiliários. Para você que ficou aí até o final, agora vem o pulo do gato. Como escolher um bom fundo imobiliário? Eu vou falar aqui 5 principais indicadores. O primeiro é taxa de vacância. Vacância é quando o imóvel não está alugado. Ou seja, isso influencia diretamente no dividend yield que você irá receber. Então isso é muito importante ser levado em consideração. O segundo é o histórico do gestor ou a empresa que faz a gestão daquele fundo. Isso é muito importante ser levado em consideração. Você precisa procurar uma empresa que seja sólida e conhecida no mercado. Terceiro indicador super importante. Você precisa tomar muito cuidado com aqueles fundos que oferecem rentabilidade garantida. Ou seja, quando eles dizem para você que o seu dividend yield será fixo em 1% durante 2 anos. Isso é muito importante ser levado em consideração, pois dentro desse período de 2 anos em que esse fundo garante que você irá receber 1%, ele pode ter um problema de vacância ou até mesmo não receber dividend yields ou aluguel suficiente para pagar aos cotistas. E isso pode gerar até a quebra do fundo imobiliário. Quarto indicador super importante, P sobre VP, preço sobre o valor patrimonial.
O ideal é que você procure fundos que o P sobre VP seja igual ou menor do que 1. Ou seja, esse indicador mostra para a gente se essa cota ou esse fundo está supervalorizado ou subvalorizado. Então, na hora de você escolher um fundo, você leve em consideração o P sobre VP, para saber se vale a pena pagar muito caro por aquele fundo ou melhor esperar e comprar quando ele estiver com um preço mais baixo. Dessa forma, escolhendo o melhor momento, o melhor preço em comprar este fundo imobiliário, você tem uma melhor margem de segurança. E por último, pessoal, o dividend yield geralmente é o indicador que todo mundo olha primeiro, né? Todo mundo está preocupado com quanto de aluguel ou de dividend yield irá receber no mês. Porém, esse é o último indicador que a gente deve olhar, até porque, mesmo que ele pague 2, 3% ao mês para vocês, se os outros indicadores estiverem ruins, a chance de vocês terem prejuízo com uma queda no preço da cota ou até mesmo com algum problema financeiro com o fundo imobiliário é muito grande. Depois de analisar todas essas informações, as chances de escolher um bom fundo imobiliário são muito maiores. Lembrando que no meio desse caminho teremos oscilações, pois os fundos imobiliários são atrelados ao mercado. Então, se o mercado vai bem, eles sobem, se o mercado vai mal, eles descem. Bom, espero ter ajudado vocês e esclarecido todas as dúvidas sobre fundos imobiliários. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta é a Tríade.